Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vade e desfruto. João 15:16. E os nossos frutos não devem ser podres, nossos frutos não devem ser enxavidos, bichados. Os nossos frutos, ele tem que ser uns frutos saudáveis. A Bíblia diz que é conhecido a videira, se conhece a árvore pelos frutos. Se a videira, se a árvore for boa, mas os frutos for ruim, não presta. Então Jesus nos chamou para dar fruto. E o fruto permaneça. Além dos frutos ser bons, saudável, gostoso, saboroso ao paladar de quem vem a degustar, os frutos têm que durar. A Bíblia diz que diz a Bíblia que Jesus Cristo com os seus discípulos, quando ele vinha para Jerusalém, e passando, Jesus viu uma videira, uma figueira, e caminhou para lá para ver se tinha fruto. A videira estava bonita, estava enfolhada, e Jesus foi lá para ver se tinha algum fruto para comer, porque Jesus estava com fome, ele e os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, olhando para a videira, para a figueira, estava bonita, mas não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira murchou e secou. E no outro dia, quando Jesus Cristo vinha com seus discípulos, os discípulos disseram: olha, mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela murchou. Pois a figueira, de um dia para outro, a figueira murchou e secou pela raiz. Então, Jesus disse: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos. E a Bíblia diz que toda vara que não dá fruto, então tem que cortar e jogar fora, porque não serve, e limpar aquela que dê fruto. Então nós fomos chamados para dar fruto, nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para libertar as almas, para ganhar as almas, lançar a semente da palavra do Evangelho. Fazendo isso, Deus se agrada, e é os frutos que Jesus nos manda dar: pregar o Evangelho, ganhar as almas, curar os enfermos, os cativos e oprimidos. A Bíblia diz também lá no livro de Marcos 15:16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crê em meu nome: expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porá a mão sobre os enfermos será curado. Esses são os frutos que Jesus mandou que a gente viesse dar. Aquele que aceitou Jesus Cristo recebeu essa incumbência de fazer discípulo, pregar o Evangelho, expulsar os demônios, colocar a mão sobre os enfermos, será curado. A Bíblia diz também lá no livro de Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 ao 20, Jesus chegou aos seus discípulos e disse: é-me dado o poder no céu e na terra. Deus deu poder a Jesus Cristo do céu e na terra. Ele disse: ide, ensinai. Jesus disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. É dever, é isso aí que é os frutos. Fazer discípulos, fazer seguidores. Jesus disse: ide e fazei seguidores, meus seguidores, fazei discípulos. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a guardar todos os mandamentos. Ensinar, discipular, orientar na palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de 2 Timóteo 16, 2 Timóteo 3,16, que diz que a palavra de Deus é toda proveitosa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é toda proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir em justiça. A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus corrige, a palavra de Deus direciona em justiça. A Bíblia diz também lá no livro de Eclesiastes 11 e versículo 6, a Bíblia diz: pela manhã semeia a sua semente, e à tarde não retira a mão. Ou seja, semeia a palavra de Deus, prega o Evangelho, lance a palavra de manhã e de noite.
Porque o Evangelho é como uma semente que você semeia. Se você semeou de manhã, à tarde não retira a sua mão, ou seja, não deixe de semear à tarde. Porque uma daquelas vai nascer. É assim. A gente tem que pregar o Evangelho de dia e de noite. Todo o tempo. Porque se aquela palavra não entrou na mente, lá não fez efeito, mas é que você semear à tarde vai fazer. E a gente tem um dever de semear. A gente só faz semear, mas quem faz nascer, quem faz crescer é Jesus. A gente planta, mas quem dá o crescimento é Deus. A Bíblia diz que Deus é quem convence o homem do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nosso dever como discípulo é só lançar a semente, é só pregar o Evangelho. Mas quem convence o pecador do mundo do pecado, da justiça e que chama é Deus. A Bíblia diz lá no livro de Atos 2:39, diz que a salvação é para todos, é para vós e os vossos filhos. Aqueles que está longe, todos quanto o Senhor chamar. Está vendo? Que é Deus que chama. O pregador não pode salvar, não. O dever dele é só semear a semente, é só propagar o Evangelho, as boas novas. E quem chama, quem convence o homem do mundo do pecado, do juízo, quem transforma e faz uma nova criatura é Jesus Cristo. Então Jesus nos deu essa incumbência aí de faça discípulo, faça seguidores, ensine, discipule, oriente na palavra de Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou. Estes são os frutos. O nosso fruto tem que permanecer, o nosso fruto tem que ser saudável, o nosso fruto tem que ser gostoso ao paladar daqueles que vêm a degustar. Não, na verdade esse é fruto bom. Além da figueira ser boa, a árvore ser boa, os frutos também tem que ser bons, porque às vezes os frutos, você vê o fruto bonzinho, mas quando você vai partir o fruto para você comer, você vê o fruto está bichado, tem lagarta dentro e não serve. O fruto tem que ser bom, tem que ser sadio, tem que ser gostoso. Jesus está chamando para a gente fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, libertar os cativos, os oprimidos, fazer discípulos. Porque Jesus não vem mais aqui na terra, ele só vem agora buscar um povo seu, buscar a sua igreja. Mas tem que pregar o Evangelho, que é para a igreja de Cristo crescer. O apóstolo Paulo disse, como é que vai ouvir se não tem quem pregue? Como é que alguém vai pregar se não tem quem ouve? Então está se pregando o Evangelho no rádio, na TV, nas redes sociais. E o apóstolo Paulo diz a palavra de Deus. Como é que vai se ouvir se não tem quem pregue? Então, para ouvir, tem que alguém pregar. E para pregar, tem que ter alguém para ouvir a palavra de Deus. Para dar crédito à palavra de Deus. Quando você dá crédito à palavra de Deus, entendeu? Está deixando o próprio Deus entrar na sua vida. Porque a gente nunca vimos a Deus. A gente conhece a Deus pela fé e pela palavra. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei na sua casa, saciarei eu com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus quer entrar na sua casa para fazer morada, para transformar a sua vida, o seu lar, a sua família, a sua vida financeira, sentimental, conjugal, transformar o seu modo de viver, e nos conectar e nos levar a Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Se você quiser aceitar Jesus Cristo como Salvador, eu vou fazer uma oração por você. Você precisa fazer uma aliança com Jesus. Porque a gente não nasceu, a gente nasceu como criatura. Não nascemos como filho, nascemos criatura. Por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, que nos separou a Deus. A Bíblia diz no livro de João 1, versículo 12, Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todo quantos me receberam, foram dado o poder de se tornarem filho de Deus. Você está vendo aí? A gente não nasceu filho, a gente nasceu criatura. Filho é quando a gente aceita Jesus Cristo, faz uma aliança com Jesus, com Deus, a gente passa a ser filho de Deus por adoção em Cristo e herdeiro e co-herdeiro das promessas. Está vendo? Então, a salvação não era para nós. A salvação era para exclusivamente o povo de Israel. O povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus disse, eu vim salvar o meu povo.
Mas o povo não reconheceram Jesus, porque eles pensavam que Jesus vinha montado num bom cavalo, com a coroa na cabeça, e não reconheceram. E até hoje, eles estão lá em Israel esperando o Messias, e Jesus já veio há 2020 anos, e eles estão lá esperando, e pegaram e mataram Jesus, pendurado no madeiro. Quem matou Jesus foi o próprio judeus, foi os seus que matou Jesus. Então, porque a salvação, eles rejeitaram a salvação, então chegou a salvação a todos nós, que a Bíblia diz que nós éramos forasteiros, era desconhecido, filho da ira, não estava incluído no plano da salvação. Então, porque eles rejeitaram a salvação, chegou a salvação a todos nós, e nós temos que aderir ao plano de salvação, aceitando a Jesus Cristo, fazendo aliança com Deus para se tornarmos filhos de Deus. Então, se você quiser fazer uma aliança com Jesus, recebendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu vou orar por você agora. E a Bíblia diz que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. A Bíblia diz que no dia do juízo vai ser aberto um livros e outros livros. E a Bíblia diz que aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, foi lançado no lugar de tormento, foi lançado no inferno. Porque o nome dele não estava escrito no livro da vida. É como hoje. Quando a gente nasce, não precisa a gente ir lá no cartório para registrar, para ser reconhecido como um cidadão brasileiro. Porque se a criança nascer e crescer e não for registrado, não é reconhecido como cidadão. Então precisa se registrar para ele ter direito à aposentadoria, ter direito aos benefícios do governo federal, estadual e federal, para ele ser reconhecido. Porque se ele morrer sem ter registro nenhum, ele vai se enterrar sem registro, como indigente, porque não tinha documentação nenhuma. Bem assim é no mundo espiritual. A Bíblia diz que lá tem um livro e outros livros. Quando a gente aceita Jesus Cristo, então o nosso nome é escrito no livro da vida. E no dia do juízo, quando for aberto os livros e outros livros, vai encontrar o seu nome lá, porque você fez uma aliança com Deus, porque nós não era filho de Deus, nós era criatura. Então a gente passa a ser filho por adoção em Cristo, quando a gente adere ao plano de salvação, recebendo a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. E se a gente andar segundo a palavra, pautado pela palavra, até o fim, seremos salvos. Eu vou orar por você. Se você quiser, levanta a sua mão, bota a sua mão no peito e diga: eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu vou orar por você agora. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir para essas pessoas que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem. Meu Deus, a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida do Cordeiro, para que no dia do juízo, meu Deus, ele não fique de fora do plano da salvação, mas que o nome esteja lá escrito no livro da vida como filho, como herdeiro, como servo obediente. Meu Deus, perdoa os pecados deles. Lava no teu sangue, purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se nós confessar nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue nos purifica, nos lava, que é o sangue de Jesus, o seu sangue que nos purifica, que nos lava a nossa maldade, os nossos pecados e perdoa. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Deus, aqueles que estão ouvindo e vai ouvir essa mensagem. E aqueles que aderiram ao plano de salvação, que o Senhor, meu Pai, abençoe, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida e faça dele uma nova criatura, em nome de Jesus Cristo. Se você gostou dessa mensagem, você deixe o seu like, você se inscreva no nosso canal, compartilhe para que essa mensagem do Evangelho, o plano da salvação, vá adiante e chegue e alcance mais pessoas, que foi Jesus que mandou, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que quando esse Evangelho for pregado até o fim, então Jesus virá novamente buscar a sua igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.